Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando o nosso pós-planejamento. Falaremos sobre o finalzinho da semana passada, do dia 13 para frente, logo depois que finalizaram os jogos de seleções, e também sobre esse final de semana, 15, 16 e agora 17 de setembro. Terminou agora há pouco, São Paulo 1, Flamengo 0, no Maracanã. Vamos então, de novo, conto com a tua mensagem aqui embaixo, seu comentário para contar para mim como é que tem sido essa sua experiência nos mercados. Eu sempre leio todos os comentários de vocês, gosto das discussões que vocês têm aqui embaixo de aprendizado, é sempre muito legal, tá bom? E no final eu vou contar uma novidade para vocês, é um retorno, do Leitura, para quem gosta do Leitura, que é uma plataforma de estudo de caso, uma plataforma de criação de conteúdo de vários criadores de conteúdo, de curso, de material de estratégia, de criação de estratégias prontas, enfim, vários criadores de conteúdo que produzem conteúdos educacionais por lá no Leitura, cada dia com mais criadores, O Leitura está de volta, mas a gente vai falar disso no futuro, tá bom? Vamos começar com meus cachorros latindo ali fora, Vamos começar falando sobre Flamengo e Atlético Paranaense, já pegando esse gancho do Mengão. O Atlético Paranaense patrolou o Flamengo aqui em Cariacica, o Flamengo completamente desorganizado, talvez um dos jogos mais desorganizados que eu vi o Flamengo fazer nesse ano. O Jorge Sampaoli não tem mais nenhum clima no Flamengo. Hoje, depois do jogo de São Paulo, no intervalo ele saiu antes do jogo terminar, no final chutou grade, enfim, não tem clima nenhum, o Flamengo completamente desorganizado. E esse foi um jogo que começou sem padrão nenhum para Meteosa, mas foi um jogo bom para o mercado de gols. Qual que foi a maior dificuldade do mercado de gols aqui? As grandes oportunidades, elas saíram muito no finalzinho. Ali aos 84 e aos 97 foram as oportunidades de gol, mas tivemos outras grandes oportunidades perdidas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui essas grandes oportunidades. Olha só, grande chance de gol, 6 criadas pelo Atlético Paranaense, nenhuma do Flamengo, lógico, o Flamengo não jogou nada, e 4 perdidas. Então foi um excelente jogo para trabalhar gols, Quem se posicionou a favor talvez de 2 gols no primeiro tempo, depois do primeiro gol aqui do Atlético Paranaense, demorou todo o segundo tempo para conseguir ter um lucro. Eu não sei se você se posicionou nesse mercado, eu me posicionei no ver à frente, mas é ruim quando as grandes oportunidades elas demoram a ser concretizadas, mas o importante é que elas estejam lá. O cenário, eu inclusive mandei no Telegram para vocês, o cenário, deixa eu até abrir meu Telegram por aqui, deixa eu ver se eu não clico errado aqui, para também não deixar tudo cagado, Aqui. Deixa eu voltar lá no jogo do Flamengo, deixei um vídeo aqui muito bom, tá? Quem não assistiu foi exclusivo para quem é do Telegram. Inclusive vou trazer ele aqui para os membros no futuro, mas está disponível lá para vocês. Cadê o jogo do Mengão? Aqui, Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo tenta se impor com linhas mais altas, mas apresenta bastante desorganização na parte defensiva. Isso aqui é padrão para trabalhar gols, Os erros de passe na criação de jogada do Flamengo têm sido o calcanhar de Aquiles do Flamengo. Qual que é o grande problema aqui? Você, quando joga com linhas altas, se você erra passe de criação, você deixa o seu adversário muito mais próximo do gol, porque você está com a linha alta. Você vai ser pego de calça curta, O termo calcanhar de Aquiles, calça curta, aí vai de cada um. Com o Atlético na frente do placar e o Flamengo se expondo em busca do empate, cenários de jogos desempatados são muito mais fáceis de buscar gols, tá? Os contra-ataques do Atlético tendem a ser frequentes e perigosos, e foram. Porém, a gente tem esse grande problema, e esse vídeo que eu fiz aqui, ele conecta muito com esse assunto. A gente tem um grande problema de achar que valor é só o gol. Assiste esse vídeo que você vai entender. As grandes oportunidades estavam lá, mas elas não foram todas aproveitadas, tá bom? Mas foi um jogo bom para gols. O Flamengo foi um jogo horroroso, Ainda nesse dia tivemos o Internacional em São Paulo. O São Paulo, ele fez um primeiro gol aqui no final do primeiro tempo, até não jogou tão mal assim o São Paulo no primeiro tempo, mas o segundo tempo do São Paulo, para quem gosta de trabalhar recuperação de resultado, para quem gosta de trabalhar leia a pior equipe em campo depois que o Internacional empatou, foi um prato cheio. O Internacional simplesmente engoliu o São Paulo no segundo tempo. O São Paulo simplesmente foi
amassado até o momento do empate e depois do empate para buscar a virada. Inclusive, eu estava escrevendo no Telegram, né, que era um jogo para buscar mais gols, acabou que o René acertou aquele chute e fez o gol aqui aos 70 minutos, mas era um jogo de padrão de lei, a pior equipe em campo no São Paulo, gritante, né? Tanto para tentar buscar uma recuperação de resultado, aí talvez num back Inter, num Lei São Paulo, quanto depois do empate. Foi muito, muito forte, para mim foi uma das coisas mais tranquilas do dia. A gente tinha também planejado trabalhar alguma coisa no Zirinski, mas tinha uma liquidez horrorosa nesse jogo, e o Zirinski acabou perdendo com um gol lá no comecinho. O Zirinski que está na Conference League, se eu não estou enganado, tá? No dia 14 tivemos seriado brasileiro. Foi um dia que eu não consegui trabalhar com tanto afinco como eu gostaria. Por quê? Deixa eu me lembrar. Na quinta-feira, eu acho que teve uma feira de negócios aqui na cidade, acho que foi esse o dia que o Diego Ribas palestrou. Eu estive na palestra do Diego Ribas. Deixa eu só confirmar. Diego Ribas Fomenta. Foi o nome do evento. Feira de negócio em Valença. Isso mesmo aqui, ó. Foi o Diego Ribas e o Giovanni. Inclusive eu fui nas duas palestras. Foi muito legal. Muito bacana. O Diego Ribas conta a história dele, né, na trajetória dele no futebol. Né, foi muito legal. O Giovanni também conta. Bicampeão olímpico Giovanni. O Didio. Muito legal. O dia 14 foi a palestra do Diego. E sábado foi a palestra do Giovanni, né? Teve o encerramento do evento. Muito bacana. É uma feirinha. Valência não é uma cidade grande, como vocês sabem, né? Mas é uma feira de negócios bem bacana. Terceiro ano seguido da Fomenta. Estive lá, então não consegui acompanhar nada à noite. Destaques. Mercado de gols em jogos de desesperados. Isso aí é muito bom de trabalhar. Vi os melhores momentos do Cruzeiro com o Santos. Estou mais assustado ainda que o Santos. Né? Com o Santos. Que o Santos não. O Santos está bem assustado também. Fortaleza e Corinthians. Aqui eu esperava uma vitória do Fortaleza. Difícil, como foi. Né? O Marinho perdeu um penal. O Pikachu fez um gol. Sinceramente, achei falha do zagueiro do Corinthians aqui em alguns lances, no pênalti do Marinho, depois nessa cobertura do Iago Pikachu, mas mesmo assim, Fortaleza já dando um sinal de como vai ser esse confronto aí com o Corinthians nas semifinais da Sul-Americana. E o Grêmio perdeu a oportunidade, mas óbvio, contra um grande adversário, né? O Bragantino é um time hoje que talvez tenha mais chances de ser campeão do que o próprio Grêmio, que o Flamengo, né? Eu vi numa porcentagem lá do Globo Esporte, que o Bragantino tem mais chances de título do que o Grêmio e o Flamengo. E quando foram visitados, principalmente o Flamengo, quando foi visitar o Bragantino, tomou um cacete de 4-0 e ficou barato. Então o Grêmio perdeu a oportunidade de se aproximar do Botafogo. Vai ter o jogo agora na segunda-feira contra o Corinthians, mais um jogo difícil, mas é aquele jogo atrasado do Grêmio que ele tanto fala, né? Acho que foi isso. Depois, Londrina e Ituano. Aqui eu esperava um jogo para over 1,5. A cotação estava próximo de 1,50. Saiu 4 gols no primeiro tempo, meus amigos. E depois morreu. Sabe aquela sensação de jogo onde sai 4 gols, 5 gols, 3 gols no primeiro tempo? Você fala assim, ó, virou 4, vai terminar 8. Virou 2, vai terminar 4. Esse tipo de jogo, rapaz, as cotações de gols ficam amassadíssimas. E aí às vezes não sai nenhum gol. Quem trabalha no under, ó, faz dinheiro, hein? Puta merda. E é um jogo decepcionante para quem gosta de gol, né? Vamos entrar na sexta-feira. Já foi uma sexta-feira bem grande aqui de jogos. Destaque primeiro, vamos lá para baixo. Esse jogaço aqui, esse Leverkusen do Xabi Alonso vai dar um trabalho, falei para vocês, é bem treinado. O Bayern de Munique não aguentou pressão do Leverkusen. Olha, eu vou falar para vocês, ficou barato, hein? Segundo tempo, o Leverkusen não jogou assim tão agressivo como no fim do primeiro. Na verdade, o Bayern começou muito bem. Era um padrão de back favorito no Bayern, até o gol do Harry Kane, que aconteceu aqui aos 7 minutos. Era um padrão de back. Depois o Bayern reduziu o ritmo. E aí eram duas vertentes. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui no Telegram. Aqui, ó. Leverkusen e Bayern de Munique. Esse jogo tem duas caras. Quando consegue subir as linhas e montar uma blitz no campo ofensivo, o Bayern de Munique cria muito perigo. Né? Ou seja, depois que o Leverkusen já está recuado, o Bayern cria muito perigo. Porém, quando o Leverkusen sobe as linhas e força o Bayern a criar lá do seu campo defensivo, aí o Bayern tem uma dificuldade, porque o Leverkusen força o erro do adversário, rouba a bola e já sai na cara do gol. E ó, foi muito gol perdido pelo Leverkusen, vou ser sincero. Então, sinceramente, achei que ficou um pouco barato para o Bayern aqui.
Melhor lance desse jogo possível foi a falta batida pelo Grimaldo, que era uma falta que a gente costuma chamar de 10 em 10, né? O jogador bate 10 e acerta 10, isso nunca vai acontecer, mas era uma falta muito perigosa e dava para ter pego no Lei, a pior equipe no Bayern, né? Aliás, Lei, a pior equipe no Bayern. No Lei Bayern, que estava vencendo. Para você comprar a bola parada, o melhor dos mundos é um mercado desempatado. É um jogo desempatado. Por quê? Vamos supor que a odd do Bayern tenha começado a 1,40. Ela foi para 1,15, 1,20. Na hora da falta, ela não vai subir tanto. E quando, se não der nada, você sabe para onde ela vai voltar. Ela vai voltar para onde ela estava, né? Eu falo isso no meu curso pra caramba. Se você não fez o meu curso, faça. Porém, quando você trabalha jogo empatado, Bayern e Leverkusen 1-1, 0-0, dependendo do momento do jogo, quando você compra uma bola parada, você não sabe mais para onde a odd vai voltar. E aí você tem que calcular muito bem o seu risco, né? Porque, vamos supor, você vai entrar 10 vezes numa falta dessa. Se você acertar duas, se você pega 2 gols, vai te pagar muito bem. Agora, você tem que controlar seu prejuízo. Senão você vai ter que pegar 3, 4 numa falta 10 em 10 situações, para você ter lucro, né? Mas foi um lance muito bom. E no final, uma bobeira aqui do Anthony Davis, que deu um penal de graça. E o Palacios empatou o jogo aqui para o Leverkusen. Mas, sinceramente, foi mais merecido esse empate do que uma possível derrota. PSG, como sempre, decepcionando. Não consegui assistir esse jogo todo, só o finalzinho. Foi um bom jogo do Mbappé, que correu, que buscou, mas o PSG faz muita firula, né? Me parece um time assim, para riscar de vez do mapa, né? Eu ainda tentei me organizar alguma coisa aqui com o PSG no início da temporada, num jogo que ele fez, mas enfim, não gostei. Esse jogo aqui, meus amigos, é o típico jogo onde o favorito venceu sem merecer coisa nenhuma. Com todo respeito ao Porto, esse era um jogo que no mínimo tinha que ter terminado 1-1. No mínimo. Estrela da Amadora criou pra caramba pra cima do Porto. Quem trabalhou back Porto pelo peso da camisa ou lei Estrela da Amadora pelo peso da camisa do Porto, não sei se estava numa boa posição. Depois do gol do Porto, o Estrela da Amadora teve muito mais chance para poder matar o jogo. Aqui teve uma grande chance e uma grande chance perdida, mas a quantidade de escanteio, quantidade de finalização no gol, quantidade de posse, criação de perigo, o XG do jogo aqui, ó, 1 da Estrela Amadora, 0,38 do Porto. Foram várias oportunidades dentro da área. Não gostei do desempenho do Porto. Não me deu padrão para nada. E olhando o jogo, e eu deixei o jogo sempre aqui em destaque, né, um dos 2 destaques que eu costumo ter aqui, não gostei do desempenho e não cheguei a entrar contra o Porto, mas não era um jogo que, na minha opinião, o Porto merecia ter vencido, tá? Mas no decorrer do campeonato, né, na somatória de jogos, esse jogo vai acabar sendo esquecido, né? E a gente sabe que favorito às vezes vai ganhar jogos como esse, jogos difíceis e tudo bem. Mas não era um jogo, na minha opinião, para trabalho. Era um jogo muito difícil, tá? Deixa eu ver se a gente esqueceu alguma coisa aqui. Teve o Paderborn que eu vi em Wiesbaden. Eu não consegui trabalhar na tarde desse jogo mais cedo, né, que foi 1h30. E teve o Nuremberg com Furt. Isso aqui é um clássico pegado lá, que terminou 1-1. E aí, à noite, Cuiabá e América 2-2. De novo aquele jogo, né? Vira 2-2, termina 4-4? Não, né? Terminou 0-0 no segundo tempo. E o Palmeiras vencendo o Goiás naquela expectativa de odd de 1,30. Falei pra vocês. Gente, odd de 1,30 no Campeonato Brasileiro não existe. Ah, mas o Palmeiras teve mais volume, teve mais posse, piriri, parará. Mesmo assim, não dá pra confiar em cotação de 1,20. O Palmeiras foi 1,30, né? O Palmeiras foi ganhar aos 90 e 10, como a gente brinca, 96 minutos com o gol do Breno Lopes. Inclusive foi lá brigar com a torcida e tal, desabafou. Mas olha só, se você tivesse esperado pra trabalhar a favor do Palmeiras, eu busquei 1,30. Você que trabalhou 1,30 e o cara que trabalhou a 4 comemoraram o mesmo gol. Entendeu? Então, esse tipo de cotação para você, quantas vezes você vai ter que acertar quando o Palmeiras não venceu o jogo? E aquele cara que trabalhou a 2, a 3, a 4, entendeu? Ah, mas aqui no Brasil a gente já tem que começar a aceitar esse tipo de cotação. Gente, é muito complicado. Porque cada vez mais as equipes vão aprendendo a jogar contra os favoritos. E esses favoritos oscilam. Olha o Flamengo. O Flamengo já não pode ter cotação de 1,40. Ele oscila demais. Então, muita cautela. Por isso que a gente fala de valor. O cara que pegou a cotação do Palmeiras a 4, no último lance do jogo, a 4, 5, 6, às vezes até mais. Eu não sei quanto a odd do Palmeiras bateu, deve ter batido 10.
ele comemorou o mesmo gol que você, que pegou 1,30. Às vezes ele usou isso aqui, ó, da stake dele. Uma moedinha. Você usou às vezes a stake inteira. Ou você duplou isso aqui com alguma outra coisa. É um risco muito grande, com uma cotação muito baixa. Na verdade, é uma recompensa muito baixa pelo risco, tá bom? Que mais? Vila Nova, Ponte Preta 1-1, esperava um pouco mais do Vila, e o Sport venceu o ABC fora de casa. O ABC caminha a passos largos rumo ao rebaixamento, infelizmente, né? 16, aí aquele dia com maior, acho que foi a maior quantidade de jogos que eu me lembro nesse ano. Só no PDF de apoio tinham 400 jogos, se eu não me engano. É jogo pra caramba. Onde eu começo? Vamos lá na segunda divisão da Alemanha. Aqui, ó. Rostock e Fortuna. O Fortuna saiu na frente. Excelente, né? Quando o Fortuna sai na frente, força o Rostock a sair pro jogo. E aí tivemos um jogo muito bom para gols. Karlsruhe e Kaiserslautern. Fiquei com um prejuízo nesse jogo, mas foi um jogo que poderia ter sido 2-2 facilmente. Quando eu entrei, eu consegui pegar esse gol aqui, ó, no finalzinho do primeiro tempo, mas aí no segundo tempo não saiu nada. Infelizmente, esse jogo do Elversberg com o Hamburgo foi bom. Peguei o over à frente no segundo tempo e fiquei fribetado numa possível recuperação de resultado do Hamburgo. Quase veio de novo, hein? O Elversberg já tinha feito isso no jogo passado, né? Aliás, ele fez isso contra o Hannover, ele fez isso contra o Hansa Rostock e ele fez isso contra o Kaiserslautern. Se não me falha a memória, tá? O Hansa foi em casa, o Kaiserslautern foi fora e o Hannover foi fora na abertura do campeonato. E quase fez de novo. Mas venceu a primeira partida, primeiro jogo na segunda divisão e venceu o líder, o ex-líder, né? Agora o Hamburgo já não é mais líder. E o Schalke com o Magdeburg foi um jogo muito bom de trabalhar gols também. Aqui eu acho que eu comentei com vocês esses jogos, vamos lá. Aqui, ó, Karlsruhe e Kaiserslautern, entrei, cheira mais gols. Elversberg e Hamburgo, cheira mais gols. Aqui faltou, aqui veio. Freiburg e Dortmund também foi um jogo muito tranquilo para trabalhar gols, já vou falar dele aqui com vocês, né? E o Schalke Magdeburg. Acho que todos esses jogos aqui que eu comentei, só o Karlsruhe que decepcionou no segundo tempo. O resto foi muito tranquilo de trabalhar mercado de gols. Saindo da segunda divisão, vamos lá na primeira. Só para a gente fechar a Alemanha. Vocês sabem que eu gosto, né? A Alemanha é uma coisa que eu domino um pouco mais. Não trabalhei Hoffenheim e Colônia. Não trabalhei mais em Stuttgart. Mais um destaque para o senhor Guirassy. Talvez o atual artilheiro da primeira divisão, tá? Não tenho certeza. Gostaria de ter. Vou verificar. Senhur Guirassy. Vamos verificar juntos aqui. Tem 8 gols. 8 gols na Bundesliga. Vamos à Bundesliga 1 aqui. Quem é o seu artilheiro, ó Bundesliga? Ele mesmo. Não. É ele? Nota SofaScore, gols. Essa é da rodada, né? Gols aqui, ó. Ele mesmo. O Jonas Wind é o 5, tem segundo colocado com 5. O Boniface, que está jogando muito, mas perde muito gol no Leverkusen, tem 4. Harry Kane com 4, né? Já está com uma margem boa, o nosso menino Kane, mas o Guirassy está jogando demais da conta. Voltando, né? Só fazendo uma observação. Leipzig e Augsburg também não trabalhei, cotação muito esmagada. Esse foi o jogo que eu trabalhei mercado de gols. Não confio no Dortmund. Dortmund saiu na frente, tomou a virada, bola aérea, 2 situações de bola aérea. Depois empatou com o Malen. E aí, com o jogador expulso, né, o Niklas Höfler, eu tinha notado outro jogador expulso, tá? Eu tinha achado que esse cartão aqui tinha sido pro Grifo. Inclusive fiz uma anotação aqui, ó. Coloquei Freiburg, Grifo expulso, 3 jogos de suspensão. Então hoje eu vou ter que reanotar isso daqui. Eu não sabia que tinha sido o Höfler. Então eu já vou apagar isso aqui, porque a importância isso aqui é muito importante, tá? Tenha um caderninho. Eu sou meio old school, eu gosto de caderno, não gosto de ficar anotando em outras coisas. Mas eu vou apagar isso aqui. Por que é importante para mim? O Freiburg vai disputar competições europeias, né? Os próximos jogos do Freiburg, preciso ver com quem vai ser.
E o Freiburg também tem jogos importantes, ó. Por exemplo, o Freiburg pega o Frankfurt fora, o Augsburg em casa e o Bayern de Munique fora. Eram as 3 sequências de jogos que, na minha opinião, o Grifo perderia. E o Grifo é o melhor jogador de bola parada da equipe. Cobra pênalti, cobra escanteio, faz passes pro gol aqui, ó. 2 assistências do Grifo, uma pro Roller e outra pro Hoffler, que foi o expulso. 2 assistências do Grifo. Engraçado, eu achei que tinha sido o Grifo expulso, mas o SofaScore coloca que foi o Hoffler que marcou um gol. Então tá, então não foi o Grifo. Se fosse o Grifo seria bem mais complexo. O Wolfsburg venceu a União Berlim e o Bochum ficou no 1-1 com o Frankfurt. Esse jogo eu não consegui trabalhar. Benfica venceu o Vizela, também não consegui fazer esse jogo. Aqui eu acho que eu já estava lá na Fomenta, né, vendo a palestra do Didiu. Consegui trabalhar, aliás, consegui acompanhar Inter e Milan, mas não dei nenhum clique. Poderia ter clicado, tá? Acho que o mercado de gols aqui estava bem eminente. Acho que eu vacilei. A Juventus marcou cedo aqui contra a Lazio, abriu 2-0. Parecia que ia tomar o 2-2. O Vlahovic apareceu com 2 gols e deu essa vitória para Juventus. E o Napoli se complicou contra o Genoa. Eu esperava um Napoli se complicando com dificuldade defensiva. O Genoa segurando o jogo e não o Retegui fazendo 2 gols, aliás, 1 gol, e o Napoli tendo que buscar recuperação. De novo, é bom a gente tomar cuidado, porque o Napoli mudou de treinador. O Napoli agora não é mais treinado pelo Spalletti. Spalletti está na seleção, né? O treinador do Napoli, que me falha a memória agora, eu esqueci o nome do treinador do Napoli, mas não é um cara assim tão bom, tá? Muita cautela. Pode ser que o Napoli dê uma mudada, já tô meio que de olho nisso. Barcelona 5-0 no Betis, parece que o João Félix jogou muito aqui, assisti os melhores momentos do João Félix, jogou muita bola. Atenção, hein? Parece que temos um Barcelona fazendo frente ao Real Madrid agora. O Real Madrid venceu o Real Sociedad, recuperou a liderança agora nesse momento que eu tô gravando o vídeo, mas enfim, o Barcelona parece que, mesmo sem o Camp Nou, vai para cima. Newcastle teve dificuldade contra o Brentford, mas conseguiu vencer. Callum Wilson fez o gol. O City teve dificuldade. Olha como o placar é mentiroso, né? Óbvio, o City teve volume, teve muita trocação de passe, mas o West Ham é isso aí. O West Ham dessa temporada ele vai jogar acelerando e marcando. Foi o que fez, né? Porém, o City tem um elenco muito melhor. O City já abriu uma vantagem muito bacana com 5 vitórias em 5 jogos. E agora tem que correr atrás do prejuízo. A galera que vai ter que perseguir o Tubarão. E eu até usei esse termo no último vídeo, né? O City era acostumado a perseguir a presa e nesse momento ele passou a ser a presa. Quem que vai perseguir? Quem vai ser o Tubarão para buscar o City? Tottenham e Sheffield. Falei mal do Richarlison, ele queimou minha língua, né? Tudo que o Richarlison queria era um cenário desse, onde ele faz um gol de empate, de cabeça no escanteio, e dá assistência pro Perisic fazer o gol. Mas vou ser sincero com vocês, o Tottenham poderia ter vencido esse jogo de, 8-0. O Tottenham perdeu muita oportunidade. O segundo tempo, então, nem se fala. Aí tomou um gol daquele tomável, né? Uma bola parada, sobrou. E o Tottenham merecia a virada, não precisava ter vindo tão na choradeira, né? Mas, para quem busca recuperação de resultado, pode ter sido um bom jogo. O Brighton vacilou contra o United? Não vacilou, foi o United que vacilou contra o Brighton, né? Mas aí, vamos ser sinceros, é esperado. Quando a gente fez o planejamento de trabalho, até um rapaz elogiou, pô, Theo, você adivinhou que o Brighton ia complicar a vida do United. Acho que era bem tranquilo de imaginar, né? Porque o United não tá jogando um caceta, vamos ser sinceros. E o Brighton do De Zerbi joga muita bola mesmo. Wolves e Liverpool. Não tive leitura para trabalhar essa vitória do Liverpool. De maneira nenhuma. Talvez no mercado de gols no segundo tempo, mas eu não dei nenhum clique. Esse foi um daqueles jogos que a gente vê e fala assim, o Liverpool tem muita facilidade. Não. Primeiro tempo foi um jogo horroroso do Liverpool. O gol do Richan aqui foi merecidíssimo, né? Inclusive, talvez para quem tivesse coragem e método, trabalhar contra o Liverpool não era nada de errado. E aí o Liverpool foi buscar no final. De novo uma virada do Liverpool, né? Se eu não me engano, o Liverpool virou jogos... Deixa eu buscar aqui. Se eu não me engano, o Liverpool virou jogos contra o Newcastle, o Bournemouth e agora contra o Wolverhampton. E também na pré-temporada tinha virado contra o Darmstadt, né? Mas aí era amistoso.
Que mais que nós temos? Vasco e Fluminense, um jogo completamente atípico dos jogos que eles costumam fazer no Campeonato Brasileiro, Carioca. Geralmente é 1-0, 2-0, 1-1, 2-1. 4-2, assim, foi fora do baralho. Eu esperava um jogo para menos de 3,5 gols. É por isso que eu não gosto de trabalhar under, nem indicar under para vocês, porque detesto trabalhar under. Vocês sabem disso, né? Meu trabalho é no over. Não consegui fazer esse jogo. E tivemos o Atlético Mineiro e Botafogo. Esse jogo aqui, ele marca mais uma situação onde o Botafogo não jogou nada e perdeu o jogo. E aqui a minha opinião para vocês é o seguinte: uma hora a conta chega. Depois que o Bruno Lage assumiu a equipe, teve alguns lampejos de jogos bons. Mas, gente, o Botafogo já não tá contra-atacando mais. Lembra do Botafogo contra o Grêmio? O Grêmio bateu, mas bateu no Botafogo. O Botafogo aguentou porrada, foi para cima e marcou os gols que precisava. Contra o São Paulo, o Botafogo apanhou, mas também atacou e quase ganhou. Durante vários jogos fora de casa, o Botafogo teve esse comportamento. Não jogava nada e ganhava, ou empatava. Agora já é a segunda derrota seguida do Botafogo. E não jogou de novo nada. A gente não consegue tirar quase nada de bom do Botafogo daqui. Sobre o lance do Diego Costa, eu não vi o jogo. Estava no evento, foi encerramento. Cheguei para ver o replay. Quando eu vi aquele gol do Diego Costa, eu não sei se eu tenho opinião formada, tá? Eu não gosto de discutir arbitragem. Na minha opinião, tem motivos para anular e motivos para validar. Porque o zagueiro corta, ele tem a ação de corte, então gera uma nova jogada. Só que o Diego Costa estava muito em cima dele. Então atrapalha também um pouco. Mas enfim, acho que poderia ter dado qualquer coisa, tá? Não ia mudar a minha opinião. O Botafogo ia sair com o empate do novo estádio da Arena MRV, do Galo, sem jogar um caralho. E isso vai custar, porque falta campeonato pra caramba. Qual que é a grande sorte do Botafogo? A maioria das equipes não tá jogando bem. O Botafogo agora visita o Corinthians em Itaquera. Corinthians pressionado, né? Perdeu agora contra o Fortaleza. Dependendo do resultado contra o Grêmio, se perder pro Grêmio, vai vir ainda mais pressionado contra o Botafogo. A situação do Botafogo não é boa. 7 pontos de vantagem apenas pro Palmeiras. E a situação é a seguinte: o Botafogo não tá jogando bem fora. E isso, você garantir apenas dentro de casa, é fio da navalha, né? É contar com azar. Enfim, acho que a gente falou de tudo nesse sábado, né? Aí tivemos vitória do Rangers, vitória do Celtic. Na MLS o time do Messi tomou porrada. Acho que falamos de tudo. Aí a gente vai para um mundo muito submundo. Vamos para o dia 17, que é hoje no caso, né? São 7 horas da noite. Vamos lá para baixo. Segunda divisão, Não, isso aqui é primeira. Tem uma cara de segunda danada. Segunda divisão da Alemanha, São Paulo e Kiel, jogo bom para trabalhar gol. Muito, muito, muito bom. Tá aqui também, ó. Primeira coisa que eu mandei no Telegram hoje. O Kiel está partindo para cima do São Paulo em busca de uma recuperação de resultado, mas essa exposição acaba gerando nervosismo e erros de passe que favorece o contra-ataque do São Paulo e cheira mais gol. Nesse momento, esse jogo tava 3-1. E aí saiu... Opa! E aí saiu o 4-1 e o 5-1 do São Paulo. Eu trabalhei o over à frente por aqui com sucesso. Hannover e Osnabrück, sinceramente, acho que eu perdi o bonde aqui. Poderia ter trabalhado mais. Por quê? O Hannover ficou com um jogador a mais no primeiro tempo e não parou. Simplesmente não parou. O Osnabrück ele tá caminhando a passos largos para cair. Olha isso. Não dá nem para vocês verem aqui, né? São 6 jogos, 1 empate, 5 derrotas. Time muito, muito fraco, que tem como, talvez, a característica de bola aérea e só, tá? Gostei do que eu vi do Hannover, mas bater em um time com um homem a menos é um pouco mais fácil. Mas enfim, contra o Nuremberg, se eu não me engano, ele também estava com homem a menos e também estava com homem a mais, mas também se ferrou. Então, tem que vencer, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5 gols no segundo tempo. Eu acho que eu poderia ter buscado alguma coisa assim, porque o Osnabrück não parava de errar a saída de bola, o Hannover não parava de ir para cima. O que mais que nós tivemos? Hertha e Braunschweig. Esse jogo eu não cliquei. Mais uma vitória do Hertha. E destaque mais uma vez para o Tabakovic. Não ria desse nome, tá? Não ria desse nome, porque era um cara que joga muito. Haris Tabakovic, com 7 gols
E se eu não me engano, é o artilheiro até o momento da segunda divisão da Alemanha. Posso estar enganado, vamos dar uma olhada aqui. Gols, ele mesmo. Haris Tabakovic, 7. Cedric, com 6 do Hannover, hoje fez alguns. E o Benes, o meia do Hamburgo, junto com o Ragnar Esch, do Kaiserslautern, e o Glatzel, que a gente já esperava. Então, olho nesse moço, tá? Olho nesse moço. Aí na primeira divisão da Alemanha, eu trabalhei nesse jogo aqui, ó, Heidenheim e Bremen. O outro eu não trabalhei, aí a gente já estava almoçando aqui em família. Jogo também muito bom para gols, que a gente tinha expectativa no BDM, eu comentei sobre isso, porque era um jogo com cara de Bundesliga 2, né? O Heidenheim não conseguia vencer de alguns times na primeira divisão, acabou buscando recuperação contra o Dortmund vacila com quase todo mundo. Pegou um Bremen que está com um elenco muito parecido, e aí trocação. O Heidenheim abriu 2-0, a gente pensou, agora vai. Aí o Bremen buscou 2-2. Aí a gente pensou de novo, porque no jogo contra o Hoffenheim, o Heidenheim também tinha aberto 2-0 e tomou 3-2. Mas aí não. Aí o Heidenheim foi lá e fez o 3-2 e o 4-2 e conseguiu a primeira vitória na competição, escapou da zona lá de baixo e agora já é o 11º. Show de bola. Quem vacilou foi o Darmstadt, de novo sofrendo com cartão vermelho. Contra o Union Berlin foi assim, né? Abriu 3-0, parecia que também ia, aí tomou o cartão vermelho e logo em seguida penal. O time do Gladbach perdeu o penal, parecia que ia de novo, 3-1, 3-2, 3-3. Brincadeira, né? Pô, Darmstadt. Parar com esses cartões vermelhos aí, pelo amor de Deus. Home Empoli, jogo tranquilo de trabalhar. Muita pressão da Roma no começo. O grande problema foi o seguinte: o primeiro gol da Roma muito cedo. Mas, para quem trabalhou leia o Empoli ou a favor da Roma depois do primeiro gol, porque continuou um amasso, eu acho que fez bem, tá? Eu particularmente trabalhei desse jeito. Trabalhei leia o Empoli depois do primeiro gol. A Roma não parou e aí foi porrada atrás de porrada. A Roma goleou e venceu a sua primeira partida aqui na Série A italiana. Não consegui acompanhar a Fiorentina e Atalanta. Domingo é complicado, né? Dia de almoçar com a família. Hoje foi dia de cozinhar uma massa. Eu gosto bastante de fazer comida. E não de comida salada. Comida de gordo, né? Comida... fazer uma saladinha não é comigo. Se eu for pra cozinha, eu não sigo receita. Eu gosto de inventar. Então é pra fazer massa. Então hoje a gente fez um macarrãozinho. E aí nesse momento eu já tinha parado um pouquinho com os jogos. Real Madrid assisti só o final agora, depois do jogo do Flamengo. Não assisti o jogo do Sevilha. Jogo do Arsenal, imaginei que seria desse jeito, mas também estava almoçando, não consegui fazer. Arsenal venceu por 1-0 a equipe do Everton. Pelo visto, foi um bom domínio do Arsenal, mas o Everton se defendendo bastante, como é esperado. O Chelsea, esse aqui eu assisti, foi um jogo horroroso. O Chelsea não tem padrão de jogo nenhum. Eu coloquei como favorito que podia se complicar. E olha, o próximo jogo do Chelsea eu vou continuar com essa expectativa, tá? O Chelsea não tá jogando nada. Ainda não tem padrão de jogo. Vários jogadores ainda lesionados. Sinceramente, não confio no Chelsea. Chelsea, PSG, Borussia Dortmund, Frankfurt essa temporada. Quem mais? Vai falando aí, que eu esqueci de alguém. Tem mais time aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? Times safados. Muito cuidado. Na Série B, vitória do Guarani, também era esperado. E o Vitória, por enquanto, vai conquistando a vitória sobre o Avaí. Gol do Léo Gamalho, nosso Zay Monterode da Série B do Brasileiro. É isso, minha gente. Olha, não tem do que reclamar de mercado de gols nesse final de semana, tá? Depois da data FIFA, foi muito tranquilo trabalhar gols, principalmente na Alemanha. Vocês veem que sempre que eu tô botando a bandeirinha da Alemanha aqui, porque são os campeonatos que eu tenho mais confiança, onde eu consigo trabalhar com stake maiores, porque eu confio mais e eu tenho melhor leitura, né? Então é comum vocês verem eu trabalhando aqui os jogos da Alemanha. Eu sei que fica chato às vezes, mas eu gosto de me especializar, né? Então é onde eu consigo tirar um pouco mais de dinheiro do mercado. Ah! Coloca naquela lista aí o Ajax, tá? Que não tá jogando nada também. Puta merda. Hoje o Fenerbahçe também teve dificuldade de vencer o Antalyaspor. Eu acho que foi isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas os jogos que eu acompanhei, esse domingo foi mais leve do que o sábado. Vou ficando por aqui. Contem pra mim como é que foi esses dias de vocês. Eu não tenho do que reclamar. Foram dias bons. Não me lembro de ter tomado nenhum grande prejuízo. Acho que no mercado de gols me decepcionei com o jogo do Karlsruhe com o
Kaiserslautern, mas não porque não teve oportunidade, foi mais oportunidade desperdiçada. E deixo de novo a dica para você assistir esse videozinho aqui, tá? Deixa eu falar com vocês sobre leitura. Leitura de jogo. Eita, tá com caixa alta. Leituradejogo.com. Quem se lembra do Leitura? Ó. Para quem não se lembra, o Leitura agora a gente voltou, a gente tinha mudado de plataforma, tá? E o Leitura é uma plataforma de streaming estilo Netflix. Para quem gosta de Netflix. E a gente tem vários materiais legais. Tem o meu curso todo iniciante ali, intermediário e avançado dentro do Leitura. É de graça, você pode criar sua conta aqui, ó. Logar, tá? Você tem métodos de trabalhos prontos, tem o meu back favorito, tem o Leia Pior Equipe, tem o PC, tem o método de vovô, tem o pessoal agora da GetUp que está produzindo do Correct Score. Tem faixa de aprendizado para você que gosta de aprender sobre análise tática, leitura de jogo, como validar método. Tem muita coisa, análise de treinadores, ó, tem vários treinadores aqui que a gente conhece, né? José Mourinho, o Maurício Sarri. Tem replays de mercado, para quem é trade e quer aprender um novo método de trabalho, você pode assistir replay de mercado para ver como o mercado se comporta depois de um gol de VAR, de bola parada, ou no método de goleada, por exemplo, como que se comporta um time que começa 1-20, como é que se comporta a goleada desse time? Tem como você filtrar tudo isso por lá. E, obviamente, está tendo mais conteúdos entrando. Então, para você que não assina o Leitura, é uma plataforma paga, mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente. Mas agora teremos vários e vários outros criadores de conteúdo. Começou com uma ideia minha, né? A Leitura era o antigo Patreon que eu tinha, depois se tornou leituradejogo.teobot.com e depois a gente expandiu para vários criadores de conteúdo e agora não só para trade, né? A nossa ideia é trazer vários outros criadores de conteúdo do mundo dos Panthers, né? Vários tipsters, vários apostadores conhecidos para produzir conteúdo por aqui, para a gente ter uma central de aprendizado muito grande para acelerar o teu aprendizado e também para que você tenha um local onde você pode buscar novas metodologias, onde você entenda como que aquela pessoa que você gosta trabalha e também que você melhore a sua parte tática de futebol, né? Por enquanto tem futebol, mas vai ter tênis, vai ter cavalo e é, na minha opinião, uma excelente oportunidade para você aprender um pouco mais sobre trade. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia de sempre, pela moral que você me dá, né? E a gente se vê ainda, se Deus quiser, nessa semana, talvez na sexta-feira. Um abraço.